Souza e sua esposa, Helena Jefferson de Souza. Possui departamentos e representações em mais de 100 cidades no Brasil e em 7 países no exterior. Quanto ao termo eubiose, pode ser entendido eu como bom, bio, vida, e ose, ação, processo. Então seria o processo de bem viver, a ação de bem viver. Então eubiose é viver em harmonia com as leis da natureza e com as leis universais, das quais as primeiras derivam. Em outras palavras, eubiose é a ciência da vida. A eubiose tem por base a evolução humana, no sentido de transformar vida-energia em vida-consciência, apontando os caminhos para o autoconhecimento de cada ser, através de saberes e práticas. E quanto ao tema da nossa palestra de hoje, é a lei da polaridade, que será desenvolvida pelo nosso convidado, Edom Ferreira, do Departamento de Eubiose em Brasília. Com a duração aproximada de 1 hora. Após, serão respondidas perguntas do auditório, aqui presente, né, e pelos participantes online. O auditório, os presentes no auditório poderão formular as perguntas por escrito, que serão entregues a Bumbi, que também é da representação da eubiose em Alto Paraíso, e tem as folhas para também escreverem as perguntas, né? E a moderação também será feita pelo nosso colega Pedro Paulo, da eubiose de Brasília. Passamos agora, então, à biografia do nosso palestrante. Nosso convidado de hoje é Edom Ferreira Lima, natural de Landry Sales, Piauí, que reside em Brasília desde 1978, quando mudou-se com o objetivo de estudar e trabalhar. É administrador de empresas. É estudioso das chamadas ciências ocultas, tendo passado por vários conhecimentos espiritualistas, como maçonaria, Tai Chi Chuan, taoísmo, tuiná, kung fu e acupuntura. Ingressou no Colégio Iniciático da Eubiose em 2016, passando por todos os graus, até a série interna, onde se encontra. É versado em ourivesaria e no desenvolvimento de símbolos sagrados, históricos e ou religiosos, utilizando o número de ouro, conhecido como Código de Deus. Cada símbolo é a expressão matemática perfeita da geometria sagrada, medidas canônicas ou fractal. As peças produzidas por ele são confeccionadas em fundição especializada em ouro e prata. Então, passamos a palavra para o nosso palestrante. Gente, para a gente começar esse tema, polaridade, ele é um tema tão recorrente na nossa vida, na nossa formação, na formação do cosmos como um todo. E nós não temos tanta... E esse conhecimento, com o tempo, ele foi perdido devido a interesses que não nos cabe relatar aqui nesse instante. E acontece que a polaridade, eu venho estudando esse tema desde que eu conheci uma escola iniciática que frequentei durante muitos anos, e uma única prece dessa ordem nos ensinava que o conhecimento nos libertou do mal, nos liberta do mal. Essa frase ficou na minha mente durante muitos anos, porque eu não conseguia entender, vivenciando processos de tantas dificuldades, e ao mesmo tempo, de tantas dificuldades que eu digo assim, de tantas
comportamentos diferenciados e, ao mesmo tempo, a gente refletir de que tudo era bom. Isso foi uma coisa que, para mim, levou-me a, mais tarde, ingressar no taoísmo, através da prática de Tai Chi Chuan. E com essa prática de Tai Chi, que tem alguns anos que eu venho praticando, vivenciei, pratiquei, continuo praticando um dia sim, outro também. Essa compreensão de que tudo é bom começou a fazer sentido. A fazer sentido com os estudos muito mais antigos que eu também tinha através de estudar a história antiga do Egito, onde a gente encontra lá com Hermes Trismegisto e também com algumas revelações nesse sentido. E isso foi aprofundando até eu encontrar a polaridade que eu fui obrigado a desenvolver dentro da geometria sagrada no estudo das peças que eu faço. E a primeira delas foi o Anel Atlante. Ali eu tive que mergulhar por muitos anos para poder entender isso, para poder passar, para poder fazer sentido ao trabalho que eu desenvolvia. E na eubiose, apesar de ser muito jovem ainda dentro da escola, mas ela passou a fazer um sentido grandioso na minha vida, porque ela normatizou, ela conseguiu dar luz, ela conseguiu mostrar caminho a todo o meu percurso e passou a fazer sentido porque a gente consegue estudar a escola, a vivenciar um teatro e a compreender isso através do templo, e esse templo sendo o externo e o nosso templo interno. Então a gente começa a fazer sentido tudo isso. E o meu trabalho hoje 100% é baseado em polaridade, assim como é a vida de todos nós. Para nós começarmos esse bate-papo, eu vou me basear em duas ciências do conhecimento humano. Uma delas é a cosmogênese, que a gente estuda o cosmos, é como parte da entrada na escola de iniciação da eubiose, e a outra é o próprio taoísmo, em que as duas linhas se cruzam até um certo ponto. Depois elas se separam no final, mas assim, o que uma fala, a outra também fala, e isso foi me chamando a atenção há muito tempo. Então, na cosmogênese, que é o estudo do cosmo como formação, para depois chegar até nós, o nosso Criador, né, o que a gente pode chamar de Deus, de Alá, de tudo que nós conhecemos como magnânimo, segundo os ensinamentos que nós temos de forma muito metódica e muito clara dentro da teosofia, que é a escola que traz esse conhecimento muito antigo, eles nos mostram que esse Criador, em um determinado momento, ele fez um círculo no universo que era somente uma potencialidade. Então ele delimitou uma parte do universo com esse círculo, e depois que estava esse universo delimitado, ele foi lá e polarizou. É nesse momento, então, que começa toda uma história para que a gente possa entender essa coisa da polaridade. Ele foi lá e fecundou aquela energia. E muitos de nós aqui hoje ainda conhecemos nesse momento dessa fecundação, como o ovo cósmico, a lei da manifestação, o início da criação de um novo universo, que aí entra a história do Big Bang. A partir do momento dessa polarização, do espírito que gerencia todas as formas de matéria contidas no universo. Depois essa substância começa a se dividir infinitamente, e cada divisão dessa, ela começa a dar forma a toda uma parte substancial
que inicia o movimento constante, passando pelas 7 diferenças fundamentais da geração, e essa polarização é o que cria as 10.000 coisas, gera todas as possibilidades através do som, que cria a vibração e que dá forma à matéria. Então, tudo isso é fazendo um breve resumo do que é a cosmogênese nessa visão iniciática, nessa visão da teosofia. No taoísmo, eles seguem esse mesmo ensinamento. O Criador criou o círculo, delimitou o universo, fecundou, e depois de fecundado, criou-se o movimento. E esse movimento, para nós aqui, todos nós conhecemos esse movimento como Yin e Yang. Esse Yin e Yang nada mais é do que exatamente a polaridade, ou seja, o arquétipo que traz toda a história da polarização em todo o universo. Aqui volta a simbologia anterior, mas já com a normatização de que na cosmogênese a gente fica lá dividido nos quatro elementos, como nós conhecemos hoje, aqui mais na nossa realidade, e no taoísmo nós tivemos um elemento a mais. Na cosmogênese nós temos 4 porque estamos ainda na era da Atlântida. Na Atlântida, então, a era antiga, era normatizada apenas pelos 4 pontos, pelos quatro movimentos. Quando nós chegamos na nossa era, nessa era que nós conhecemos aqui, na era que nós conhecemos como ariana, nós chegamos no o quinto elemento que está ali, e ali ele traz exatamente a polaridade em todos os sentidos. Então aqui nós temos, por exemplo, quando veio esse movimento aqui, ele criou as 5 coisas, que daí se divide nas 10.000 coisas. Então, quando ele cria essa normatização, que é fogo, terra, metal, água e madeira, ele está dando exatamente a consciência dessas 5 substâncias primordiais para formar esse universo que nós conhecemos aqui na nossa quinta raça. Então, nessa nossa quinta raça, ou na raça ariana, como é conhecido nos anais teosóficos, é de onde vêm os 5 sentidos. Trazendo essa realidade para nós temos aqui, representado por essa parte vermelha aqui, o Yin, ou a polaridade masculina e feminina, que na realidade representa o fogo, e em nós humanos representa o coração. O coração é o primeiro órgão que trabalha, que é formado no corpo humano, e ele trabalha junto, ele é formado em dupla com o intestino delgado. Então ele vem para cá. O segundo órgão é exatamente a gente chama que é o elemento terra, e é o baço, que também trabalha junto com o estômago. A mesma coisa desce aqui para o pulmão e o intestino delgado, também trabalhando em dupla, ou seja, auxiliando em dupla, um não vive sem o outro. E daqui nós passamos para os rins e a bexiga, e da bexiga nós passamos para o fígado e a vesícula biliar. Então, esses 5 órgãos masculinos e os 5 órgãos femininos fazem o que nós chamamos de geração do ovo áurico, ou do humano, como nós conhecemos hoje. Porque todos esses 5 elementos já existem antes do humano. Ele começou o humano a ter essa parte aqui de 5 dedos, de 5 sentidos, de 5 emoções primordiais, a pauta da música em 5, ou seja,
muitas e muitas normativas da nossa vida começam exatamente com esse número 5, sustentada por esse número 5, que está diagramado aqui sempre em dupla. Ou seja, é impossível um viver sem o outro. O coração não consegue viver sem o intestino delgado, ou vice-versa, assim como os rins e a bexiga e vice-versa. Esse movimento, eu vou me aprofundar um pouco mais no taoísmo, que é onde eu vivencio muitas da minha vida e das minhas práticas. Então ele fica no movimento constante, assim como cada órgão, e para que o nosso corpo se torne um corpo saudável e permanente, ele necessita um par de órgãos sempre ajudando ao outro. Ou seja, sempre no sentido horário. Então, quando o coração está muito bem, junto com o intestino delgado, ele nutre a terra, o fogo nutrindo a terra, que nutre aqui o nosso baço e o nosso estômago. A mesma coisa, o baço, quando está bem, ele vai nutrir o nosso pulmão e o nosso intestino grosso, que também vai nutrir os rins, que vai nutrir o fígado e a vesícula biliar. E isso se torna um ciclo constante, desde que cada órgão desses estejam equilibrados, cada par de órgãos desses estejam equilibrados. E quando alguns deles querem sair de sintonia por alguma razão, entra esse controle. Por exemplo, aqui o fígado que controla o baço, ou o baço que controla a terra. Então, dentro desse esquema aqui, a gente tem todo um esquema perfeito do corpo humano, funcionando junto com todas as normas que existem no universo formado nesse quinto mundo, que somos essa quinta raça que existimos. Ok? Próximo, por favor. Bom, para nós, ali foi uma breve introdução, e para nós entendermos um pouco mais sobre essa compreensão, eu trouxe até nós aqui para entender um pouco mais sobre nosso pai e nossa mãe dessa civilização aqui, que ele começou exatamente através do Egito Antigo, por um ser chamado Tote. O Tote teve aí a tábua de esmeralda, como a maioria de nós aqui sabemos, que pesquisamos, sabemos que ele existe. E ele veio da Atlântida, da terceira raça atlântica, que formou tanto a Índia como mãe dessa civilização nossa, como o próprio Egito. O Egito sempre foi considerado por toda essa nova civilização, como sendo o berço das iniciações de todos os seres que trouxeram a sabedoria e o encaminhamento espiritual para a humanidade. Tudo parte dele, todas as religiões partiram e continuam sendo ainda a grande fonte de inspiração para que possamos buscar entender o Criador desse universo. Através, tudo vem a partir do Egito. E tudo começou com esse ser chamado Tote, que depois que o Egito se desenvolveu, conseguiu se espalhar para a Grécia, e na Grécia esse mesmo ser foi chamado de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Esse mesmo ser também acabou chegando em Roma, através de Mercúrio. E esse mesmo ser chegou também nos povos das raças asiáticas, que nós chamamos ele como Forri. Forri normatizou toda uma história que a gente vai ver daqui para frente. Então, aqui nós temos o deus egípcio, que está aqui na figura de Tote, ele que normatizou a escrita, os hieroglíficos, atribuiu todas as artes, todos os ramos da sabedoria. Então, é só uma ilustração para a gente ter uma
quem gostar da ideia e se aprofundar mais sobre o tema. Aqui, ele já como Hermes Trismegisto, também é onde ele viveu, no Egito, e do Egito veio para a Grécia. E lá na Grécia, através dele, foi escrito um livro que até hoje ele é um guia para todos aqueles que querem seguir o caminho da verdade. E esse guia a gente chama de o Kybalion. A maioria de nós que somos curiosos e que gostamos da espiritualidade, conhecemos essas leis, as 7 leis que regem o universo, e essas leis foram escritas por Hermes Trismegisto. Durante muito tempo, ele normatizou todos os povos que vieram lá como o Moisés e todo o seu povo, o povo hebreu, né, todas as pessoas que vieram ali para a Europa, como Orfeu, como Forri, lá no Oriente, e todos os outros. E até hoje, o Kybalion ainda tem uma importância muito grande, que todas as pessoas que têm busca da verdade, vão em busca da verdade, é um livro de entrada para se conseguir compreender o funcionamento desse universo que nós habitamos e como ele se movimenta e o nosso papel em relação a ele e o nosso desenvolvimento. Então, nesse livro ele fala sobre as 7 leis, e essas leis, elas são exatamente tudo que existe para o desenvolvimento e para a compreensão do funcionamento do universo. Hermes Trismegisto viveu no Egito, foi o grande sol central do ocultismo, então eu já falei um pouco sobre isso daqui, avancei um pouco. Ele também aí como 3 vezes grande, e aqui ele como Mercúrio, que ele chega em Roma, aqui ele chega, todos os ensinamentos chegam na Grécia, e aqui ele como originário lá no Egito. Então aqui é só um entendimento para que a gente tenha noção do que é esse ser Tote ou Atlante que chegou no Egito e que até os nossos dias. Eu vou me aprofundar um pouco mais nesse personagem aqui, que como eu falei para vocês, é a linha que eu sigo diariamente, que é o Tai Chi Chuan, que é o taoísmo, que é a acupuntura, que são todos esses ensinamentos. E muitos dos livros que existem sobre esses personagens, sobre a mitologia dos povos asiáticos, que falam sobre o Forri, dizem também que ele era o próprio Tote, que ele era também uma encarnação do próprio Tote. Então, Forri chegou para dar os ensinamentos aos povos asiáticos. Aliás, como o Tote fez no Egito, o Hermes Trismegisto fez lá na Grécia, e fazendo o quê? Instituindo as instituições, o casamento, as mutações, os elementos, criando as leis, ensinando os métodos para que os homens saíssem do primitivismo do qual se encontraram após a queda da Atlântida, e fazendo a normativa para que todas as pessoas pudessem voltar para o caminho do grande Criador. E o Forri foi exatamente uma dessas pessoas, segundo alguns dos escritos antigos, como sendo uma das aparições do próprio Tote. O Forri, ele tem uma coisa muito interessante, que eu acredito que seja a maneira mais fácil de nós entendermos a grandiosidade que foi esse ser, para ensinar em uma parte primitiva, e até mesmo servir de exemplo para nós até hoje, como ele conseguiu fazer o entendimento dessa estrutura antiga
trazendo toda ela para a nossa família. Então essa estrutura aqui, todos nós conhecemos ela, e ela tem o nome de Pacoá. Foi ele que criou esse tipo de escrita, esse tipo de... segundo ele, segundo alguns dos ensinamentos mais antigos, dizem que ele tirou isso aqui do casco da tartaruga. Verdade ou não, esse diagrama que ele fez para nós até hoje é fonte de grande inspiração, de grande verdade para os praticantes do taoísmo. Por quê? Porque aqui em cima ele normatiza como pai, aqui embaixo ele normatiza como mãe, aqui do lado como filho mais velho, aqui do lado como a filha mais velha, filho do meio, filha do meio, filho mais novo e filha mais nova. Então aqui ele cria uma família. E foi através dessa família em que ele instituiu aquilo em que os homens viviam solto ainda na natureza, de qualquer forma. A partir desse momento aqui, ele conseguiu instituir a importância da colaboração e da formação humana no ciclo evolucional. Aqui a gente consegue também ver alguma nomenclatura um pouco maior. Esse aqui antes que a gente chamava do pai, mas ele é o pai realmente porque a gente expande um pouco mais a nossa consciência entre o céu, o Criador, o forte, o ativo, né, o próprio pai, a parte do corpo que é a cabeça, e ele representa o cavalo. Aqui a mãe e assim por diante. Cada um deles aqui vai ter uma grande representação, e com essa representação ele foi unindo as pessoas em volta de um propósito, que era um propósito familiar, é um propósito de autossustentação, de estar junto com o Pai, mas também com o Criador. Cuidar do corpo e da cabeça, em harmonia com a terra, ao céu. Aqui, mais uma vez, a gente como taoísta, nós como taoístas sempre estamos praticando, que nós, seres humanos, nós somos uma consequência das forças naturais do céu, né, que alguns chamam de Ti, outros chamam de Forrate, outros chamam de Prana, e da nossa mãe, Terra, que alguns chamam como Kundalini, e assim por diante. E aí nasce o homem, com toda essa mitologia, e a partir desse casal raiz, vem toda a sua família, também sempre baseado na polaridade, para que filho mais novo, filha mais nova, a polaridade traga um movimento constante de aumento do universo, através dessa polaridade. Então essa é só uma representação um pouco diferente daquela, mais aprofundada, mas aqui também para dizer que esse símbolo que nós tanto conhecemos ele, o tamanho do arquétipo em que adensa nessa figura, em que é adensado nessa figura. Tudo que existe do universo até nós, humano, ou tudo que no próprio universo existe, está contido nessa figura. E sempre dentro da parte, sempre atingindo a polaridade. Dentro de cada um, o do pai, existe um pedacinho da mãe. E dentro da mãe, como um todo, existe um pedacinho do pai. E assim, dentro do movimento, um vai se transformando no outro e vai criando todo o seu universo como um todo. Depois foi criado os trigramas, ele avançou um pouco mais e juntou. E criou os hexagramas. O hexagrama masculino está aqui em cima e o feminino está aqui embaixo.
E o que acontece? Com essa movimentação universal de cada personagem no universo como um todo, ele conseguiu criar o que nós conhecemos há muito tempo como oráculo I Ching. Aqui todos nós que conhecemos o I Ching sabemos que, através desse oráculo, os especialistas nele conseguem decifrar e conseguem normatizar e conseguem orientar boa parte das pessoas que o procuram. E eles falam uma linguagem absolutamente universal. Voltando a lembrar, essa imagem aqui, ela foi muito conhecida aqui a partir dos anos 80, 90 para cá, através de uma ciência muito estudada no Brasil e muito praticada, que é o Feng Shui. É uma filosofia de harmonia de ambiente, porque uma vez que o ambiente está harmonizado, essa harmonia desce para o corpo humano da família. E essa família toda harmonizada desce a contaminar a sua comunidade. E a sua comunidade também estando contaminada ou influenciada, por assim dizer, por essa harmonia, ela consegue influenciar um Estado. E assim influenciar os governantes. E assim influenciar aonde existir uma legião de pessoas no mundo. Esse é o livro que todos nós conhecemos, que não é um livro na realidade, esse é um oráculo. É um oráculo que quem sabe estudar, que quem sabe normatizar, é um grande fator de conhecimento de toda a cultura dos povos asiáticos. Todos eles têm o respeito, o conhecimento, o saber e a usabilidade de todos esses conceitos que eu estou falando aqui. É uma coisa que me chamou muito a atenção quando foi em 2005 que eu estava praticando Tai Chi Chuan com um grupo lá no Ibirapuera, em São Paulo. Eu conheci um japonês lá, se chamava Virata, até, ele era uma pessoa super apaixonado pela cultura e praticava com a gente. E um dia eu cheguei para ele e perguntei, eu não entendi, Hirata, por que você gosta tanto dessa cultura se os japoneses e os chineses nem sempre são tão amigos ou tem coisa assim. E como você compreende um ou outro? Ele disse, não, é fácil, porque o jornal que vai para um ou a revista que vai para outra, dentro daqueles caracteres, são iguais para todos os povos asiáticos. Mesmo que a linguagem seja diferente, mas a ideia, o saber, a imagem que passa, a compreensão, ela é única. É uma coisa assim muito interessante a gente pensar como que tantos povos diferentes, que se falam diferentes, nem conseguem conversar, muitos dialetos diferentes, só na Grande China tem muitos dialetos diferentes, e eles conseguem entender os mesmos diagramas, né? Muito fantástico isso. Eu abstraí um pouco e eu trouxe aqui para nós um pouco daquela realidade que nós vimos ali atrás, tanto do Thoth, do Hermes, do Mercúrio, do Forri, e para a gente tentar entender e colocar toda aquela realidade dentro desse nosso universo conhecido. Para isso eu peço a cada um de vocês que estão presentes, como os que estão também nos assistindo online, que abstraia um pouco mais a mente para que a gente possa compreender. Isso para mim foi um processo extremamente complexo alguns anos atrás, mas eu consegui, quando a gente consegue ultrapassar um pouco essa linha de conhecimento, que a gente vai continuar nos próximos slides, fica mais fácil. Então aqui, por exemplo, nós temos o conglomerado de galáxias que nós conhecemos aqui como o universo conhecido. São bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Dessas bilhões e bilhões de galáxias aqui, ele separou aqui por
conglomerado de virgens, que também são mais alguns milhares e milhares de galáxias. Dentre elas tem a nossa Via Láctea. Dentro dessa nossa Via Láctea existem alguns milhares de sóis, e dentre eles tem o nosso Sol em quinta grandeza, que está aqui nesse meio, que eu vou mostrar nos próximos slides. E aqui está a nossa Terra, aonde nós estamos aqui vivenciando os nossos processos evolucionais. Se nós formos pensar somente nessa Terra, diante do que é um conglomerado universal, a gente passa a não ter muito valor, ou então se dá muito valor. Mais uma vez, a gente tem a polaridade aqui intrínseca em nós, e a gente não tem como fugir dela. Porque todos os movimentos universais que a gente conhece, falam para nós que nós somos a cópia de um universo, do universo inteiro. E como é isso? Vamos para frente. Aqui eu não consegui trazer a imagem em movimento, por razões técnicas aqui, mas a gente compreende que isso aqui é um movimento do Sol se deslocando a uma velocidade estonteante, e aqui do lado carregando os 7 planetas principais, mais os outros 3 que vieram depois, que foram descobertos depois e reconhecidos pela ciência, e a nossa Terra entre eles. Aqui está uma representação do homem como próprio universo dentro de si, trazendo o Sol dentro de si, a Lua, né? O Sol à noite e o dia. Então, o que acontece? Todo o universo ele é sustentado exatamente por esse movimento, que para a nossa realidade ele é exatamente essa da noite e do dia. Imagina vocês se nós só vivêssemos no dia, não teria como sustentar a vida. Ou se só vivêssemos na noite, também não teríamos como ter essa vida que temos. Mas como é uma coisa tão do cotidiano, a gente não liga e também acha que isso é uma coisa, né, do cotidiano, então vamos deixando para lá. E aqui está uma matriz que eu também tive a oportunidade de trazer para vocês, que é a matriz da formação do ser humano, que coincide com aquela lá de trás, onde o universo é delimitado. Algum de vocês conhece isso aqui? Fecundou, chegou aqui, virou um ovo fecundado, depois passamos para 2, para vários. Aqui vai se formando a matriz que forma o universo, conhecido aqui como a... E aqui nós vamos conhecendo, depois dessa matriz pronta, o que é cada um de nós. A formação de cada um de nós. Essa matriz aqui começou lá atrás, na formação do próprio universo. Aqui ela se repete. E aqui a ciência nos mostra que também ela se repete nos mesmos processos e tempo. Sempre ligados à dualidade. Desde o primeiro momento, ao segundo, ao terceiro, e assim por diante, até a formação do nosso corpo como um todo. Eu trouxe também algumas imagens aqui para a gente refletir, mas é uma reflexão, que os primeiros povos dessa civilização nossa, que são os indianos, eles também tiveram os seus deuses, e também vieram baseados aqui entre o Sol, a Lua, o dia e a noite. Eu gosto muito dessa imagem, ela me acompanha há algum tempo, desde a criação que eu fiz no Anel Atlante, para entender essa polaridade e conseguir explicar ela para as pessoas. O que representa essa imagem em cada ser humano, em mim, em você que está aí, em você que está longe. Cada pessoa masculino, ele tem dentro de si a força feminina para poder sobreviver.
Assim como cada pessoa feminina tem dentro de si o masculino para conseguir também a sua trajetória na Terra. Ou seja, a força interior de cada ser humano, ele é exatamente a polaridade do seu oposto. Cada ser humano, cada um de nós, ele é dotado de dois lados. Porque nós temos o lado direito e o lado esquerdo. Nenhuma novidade até aqui, para ninguém. Mas para quem é destro, o lado direito, ele é o lado mais forte e ele é maior. E para quem é canhoto, o lado direito é maior e o outro lado é menor. Também representando o masculino e o feminino em toda a sua extensão. Aqui foi só mais uma ilustração entre o feminino, a importância do feminino e do masculino no próprio universo, e aqui também outro. Isso aqui representa mais a Grécia, isso aqui já é a nossa história mais contemporânea, de Roma para cá. E aqui eu trouxe novamente aquele conhecimento dado por Porphyry e pela ciência do taoísmo, em que a representação de cada órgão no nosso corpo. Lá atrás eu mostrei apenas o símbolo, que ele era um feminino e masculino. E aqui, nesse momento, eu vou trazer o movimento que cada um desses faz e a sua representação. Então, o coração e o intestino delgado, para que ele mantenha a vida, como ele faz? Ele faz o movimento masculino e feminino, que é o de expansão e de contração. E com isso ele gera o fogo, que mantém a vida, e ele tem o seu lado externo, que é a língua. O próximo, que é o baço, também tem esse mesmo movimento. Ele recebe toda essa força do coração, e com esse movimento de contração, junto com o estômago passa para o baço o necessário para que faça a formação do sangue, e o sangue seja purificado depois pelo coração. O pulmão, o que sustenta, digamos assim, a linha vital da vida, ou a energia vital da vida no ser humano, também tem esse movimento de expansão e de contração, sendo a idade, e a sua parte externa é o nariz. Assim também a bexiga e os rins, cada um de o pessoal que é médico, o pessoal que trabalha nessa área de saúde, que tem oportunidade de observar nos microscópios o funcionamento do corpo humano, consegue detectar com muita facilidade o funcionamento da polaridade em cada um deles. Eu trouxe essa tabelinha muito simples, que ela quer dizer um pouco das emoções e do que representa cada um dos cinco órgãos, mas eu deixei essa vermelha aqui exatamente por quê? Porque cada órgão ele está ligado a exatamente um planeta. Então aqui nós temos Júpiter, Marte, Saturno, Vênus e Mercúrio. Ou seja, Mercúrio que é o responsável pela água ou os rins do corpo humano. Vênus é responsável pelo pulmão. Saturno responsável pelo baço. Marte responsável pelo coração. E Júpiter responsável pelo fígado e a vesícula. Aqui talvez venha a grande resposta de que somos nós extraterrestres, porque cada órgão desse aqui, ele vibra de acordo com a vibração de cada planeta que lhe dá sustentação. Fica o questionamento para cada um de nós. Apesar de estarmos aqui, cada um sendo sustentado pela Terra, mas o planeta principal é quem traz a essência da vibração
funcione normal, por assim dizer. E aqui nós passamos, mais uma vez, voltando àquele conhecimento, eu estou indo e voltando exatamente para a gente tentar fechar um entendimento. A polaridade, aqui como resultado, e aqui as 7 leis herméticas, que foi aquela que o Totti criou lá atrás. E o mais engraçado é que a primeira lei, a segunda e a terceira estão acima da polaridade. E abaixo da lei da polaridade estão as outras 3 leis. Eu não vou me adiantar aqui dentro de cada uma delas, mas a polaridade ela está no meio, dando a sustentação do que está em cima e do que está embaixo. Por quê? Vamos tentar entender isso. Mais uma vez aqui, eu trago algumas coisas aqui daquilo que foi falado lá atrás, dentro da matemática, a matriz energética da formação de todas as coisas, na astronomia também, e na biologia humana, e aqui mais uma representação da polaridade, que eu falei lá como a que fica no meio. Tudo que está em cima é o mesmo que está embaixo, mesmo que nós não estejamos enxergando. Então, para que haja a formação do corpo físico, nem todos nós enxergamos a aura do outro, mas nós sabemos que para que exista o corpo físico, existiu primeiro a formação do espírito, para que ela pudesse trazer a gerência da formação de um corpo físico como um todo. Então, essa imagem ilustra bem essa parte de que tudo que está em cima é o mesmo que está embaixo. Mesma coisa, dia e noite, aqui só para dar uma ilustração. E aqui também eu trouxe essa capacidade de nós enxergarmos essa polaridade também no zodíaco. O zodíaco, que são as 12 casas em que o nosso sistema solar tem que atravessar as 12 constelações, eles também passam exatamente pelos 12 signos, pelas 12 constelações, e elas são divididas exatamente como masculinos e femininos. Mais um conhecimento. Isso aqui era uma pessoa andando, mas o que acontece? Nós vamos tentar entender agora a polaridade em nós. Esse é um ser que era para estar andando. Então, imagina uma pessoa caminhando. Uma pessoa caminhando, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo polaridade, para podermos nos deslocar. Só existe movimento e deslocamento quando um está na frente e o outro está atrás. Tá certo? E ainda temos o equilibrante, que são os braços. Então eu trouxe essa imagem para a nossa condição humana de entender a polaridade em nós. Para nós é óbvio que nós estamos andando todo dia, está tudo muito certo. Mas a polaridade... Imagina você tentando andar somente com uma perna. Seria mais ou menos ou uma polaridade masculina ou uma polaridade masculina. Seria difícil a existência ou impossível. Mas assim, um simples gesto do caminhar, a gente pode observar a lei da polaridade em nós. Em nós estão aqui os 2 olhos. Todos nós temos isso. A única diferença é que a gente, tendo a percepção de que esse é um conjunto de polaridade e que cada um tem a sua função, quando o olho direito mira algum alvo, o cérebro reconhece de uma maneira diferente do que o olho esquerdo também faz. Então, assim, nessa maneira de observarmos a vida ou as situações da vida, nós temos 2 comportamentos para analisar aquilo e trazer como lições para nós. Aquilo que nós estamos vendo, vivenciando naquele momento, com os sentidos dos nossos olhos, qual é a nossa própria verdade em cima dele? Ou qual é a nossa realidade que é interpretada pelo cérebro? Qual é a ação e a emoção a ser desempenhada pelo corpo? Isso é polaridade, que é traduzida através dos nossos 2 olhos. O nosso nariz faz a mesma coisa. Nós sentimos
todos os cheiros que tem à nossa volta. Só que, além de tudo que nós percebemos através do nariz, nós ainda trazemos para nós aqui a força do céu, a força da terra, e condensamos ela no que nós chamamos de chuchuma, que é a própria essência da vida. Tá certo? Então, no nosso próprio nariz aqui, nós temos essas duas energias que serpenteiam por todo o nosso corpo físico e nutrem todo esse corpo com a energia vital, que lá nos asiáticos se chama de Chi, e nos indianos nós chamamos de prana. Então, esse é o movimento dual ou polar que nós podemos conhecer dentro de nós mesmos, que sem essa pequena coisa também seria difícil nós existirmos. E ele acabou chegando lá em Roma através do caduceu de Mercúrio, que é o símbolo da medicina. Então você vê que um ensinamento do Tote, lá atrás, como Atlante, acabou chegando aqui, nós utilizamos ele até hoje. E é um símbolo lindo, que diz toda uma verdade, que traz toda uma simbologia, que traz todo um arquétipo de uma verdade tão antiga. A nossa boca e a nossa língua, aqui está o verbo divino. Somente com a interlocução dos dois órgãos é que somos capazes de fluir para aquelas mensagens de boca a ouvido, que sempre foi a maior fonte de ensinamento em todos os tempos. Coordenação da respiração, ou seja, tudo acontece com o verbo aqui, através da boca. Os nossos ouvidos também têm os dois lados, lado direito e o lado esquerdo. O que um ouvido ouve, o outro ouve diferente. E dali nós tomamos a decisão do que nós vamos fazer. Se estamos equilibrados por um lado, nós vamos tomar as decisões para aquele lado. Se estamos equilibrados para o outro lado, nós vamos fazer as ações para o outro lado. O ideal é que mais tarde a gente vá fazer aquilo que deve ser feito, que é o equilíbrio da polaridade em nós. Essa é a busca. Vamos lá, o próximo. Mais um, esse aqui é a mesma coisa, é só para mostrar o feminino. E o mais incrível de todos, cérebro masculino, deveria ser só um, mas nós temos dois. E já está mais do que provado que o lado feminino funciona de uma maneira e o lado masculino funciona de outra maneira. E quando nós temos o equilíbrio, nós amamos cada parte dessas pessoas que estão conosco. Tá? Então, o cérebro, de nos tornarmos analíticos quando necessário, nas ciências analíticas quando necessário, e de nos tornarmos criativos para nos tornarmos mais relaxados, mais compreensivos, mais admiráveis diante daquilo que somos na vida. O nosso corpo também vem aqui, membros superiores, membros inferiores. Então é somente isso aqui para a gente dizer que nós somos essa dualidade dentro dessa parte dos membros. Aqui também é mais um sentido mais amplo de tudo o que falei sobre esse quadro anterior. Tá? Somente com os movimentos coordenados, os pulmões é que fazem a mutação da vida na Terra. Esse movimento cheio de vazio permite a vida nos campos de conhecimento. Então, essa aqui, nós aqui vamos entender um pouco. As 7 leis universais trazidas da antiga Atlântida por esse ser, Tote, Hermes, Mercúrio, Forri, estão aqui. Esse daqui é o que dentro do nosso corpo humano, também os nossos 7 chakras. Sendo que cada chakra desse também tem a sua contraparte. Né? Tem o chakra frontal e o chakra posterior. Esse daqui é uma visão muito bonita da escola eubiótica, da escola eubiose, em que nos mostra a representação universal
de cada símbolo com as cores em cada chakra. E a conexão que é feita entre o chakra humano, os ensinamentos da Terra, os ensinamentos do Egito e a configuração da Terra, aonde está o meio? Lá atrás eu falei para vocês que a polaridade estava no meio de 3 realidades das 7 leis herméticas e abaixo das outras 3 realidades. Aqui no nosso corpo físico, nós temos esse moço aqui, que é exatamente o coração e o intestino delgado, e toda a força que tem para fazer a formação de todos os outros. Então, se nós olharmos para a lei da polaridade, ou o princípio do ritmo, ou a lei de causa e efeito, nós estamos falando de forma complementar exatamente dessa lei da polaridade. A mesma coisa do mental, da correspondência, o que está em cima é o que está embaixo, e que tudo isso vibra. Também nós estamos falando desses 3 chakras superiores e dos 3 inferiores sendo regido por esse chakra do meio. Aqui na Terra a mesma coisa. Nós temos os 3 chakras básicos aqui, os 3 aqui alinhados, e temos o outro aqui no meio, que antigamente, antes dessa formação aqui da Terra, nós tínhamos as pirâmides do Egito como centro da Terra. A gente estuda a cosmogênese mais antiga, nós vamos saber que essas pirâmides ficavam exatamente no centro da Terra, como fica o nosso coração hoje, um pouco inclinado, e assim por diante. Vamos lá, no próximo. Eu quero chamar a atenção um pouco dessa lei, causa e efeito. Todas as escolas iniciáticas antigas, elas trazem nos seus ensinamentos um ramo de trigo. Esses trigos também têm 7 sementes em cada um delas. E esses ramos de trigo, com essa lei de causa e efeito, o que é que ela quer dizer com isso? Todas as ações que nós fizermos na face da terra, ou fora da face da terra, nós vamos estar recebendo em volta como efeito, exatamente 7 vezes aquilo que foi implementado. Exatamente, essa é uma lei imutável. E nós aqui, no Ocidente, há muitos anos, tivemos um ensinamento um pouquinho diferenciado, achando que nós podíamos causar muitas coisas no universo e que nós seríamos perdoados. Realmente nós seremos perdoados, porque Deus nunca condenou ninguém, né? O Criador nunca condenou ninguém. Então, o perdão dele é eminente em todas as coisas. Mas o efeito da causa que você faz na vida e no universo, você está recebendo sempre em múltiplo de 7. Isso por quê? Porque quando você faz uma causa em um determinado momento, que ela até atingir o seu ponto, ela vai adquirindo forças e vai juntando os seus símiles. E quando ela chega no seu destino, ela está muito forte, está muito maior. E muitas vezes ela até causa algum estrago lá. Mas se a outra parte lá não está receptiva àquilo, ela volta. De qualquer forma, ela causando estrago ou não, ela vai voltar. E é aqui aonde você volta, no mínimo, essas 7 forças a mais para você alimentar aquilo que você criou. Então, era só, essa lei da causa e efeito, era só para a gente questionar um pouco a nossa cultura, de acharmos que tudo aquilo que a gente faz, a gente será perdoado. Realmente a gente é perdoado porque a gente nunca é condenado
pelo Criador, mas a gente tem que limpar tudo aquilo que nós criamos. Essa é só uma realidade que a gente tem que pensar. E quais são as causas que a gente pode ter para a gente sintonizar melhor essa polaridade em nós? Uma delas que eu conheço muito bem e que eu recomendo é a meditação. Não importa qual seja, a meditação taoísta, a meditação xamanista, a meditação indiana, existem muitos tipos de meditação. Mas quando você começa a praticar uma meditação aqui, nós que somos da prática de taoísmo, nós sabemos que aquilo vai aumentando e adensando a força que existe para que a gente possa compreender e vivenciar esses processos da dualidade em nós, até chegarmos um dia a equilibrarmos ele. Dependendo da nossa prática, nós conseguimos ir mais rápido ou menos rápido, mas a gente vai chegar lá. O yoga, também na indiana, é outra, que foi trazido da Índia. Lá na nossa escola, nós recebemos, à medida que a gente vai se desenvolvendo na eubiose, nós recebemos yogas específicas, para que a gente também possa receber toda essa parte do equilíbrio da nossa própria dualidade. E é um caminho muito bonito, muito diversificado, muito forte em relação a isso. Aqui é a arte que eu pratico já há alguns anos e que em 2000 eu cheguei em uma reunião e falei para umas pessoas que tinham vários amigos, e eu falei que o Tai Chi tinha mudado, eu tinha minha vida antes e depois do Tai Chi, e ele duvidou. E depois disso o Zé Milton se tornou um dos maiores professores de Tai Chi Chuan da Praça Universal, da Praça da Harmonia Universal em Brasília. Ele saiu de Brasília, hoje está morando no Nordeste, e é uma das pessoas muito queridas e muito respeitadas nessa arte. Aqui estou eu praticando no Dia Mundial do Tai Chi, junto com uma grande quantidade de pessoas que a gente se conhece e se ama muito. Então tem o xamanismo, que tem tem um conhecimento maravilhoso, eu já passei por aqui também, e através das danças, dos tambores, dos ritmos, das percussões que eles fazem também, eles te levam para um estado de equilíbrio muito forte dentre essas duas polaridades. E eu acho que para fechar, eu acho que esse é o último, quando a gente não quer fazer nada, mas se a gente olha a grandeza do universo, a grandeza do que está em nossa volta, e conseguimos encontrar essa grandeza dentro de cada átomo, molécula, célula ou tecido do nosso corpo, nós passamos a conhecer todo o universo em nós. Esse daqui são algumas coisas para ler, como a avançada nossa hora já está passada, eu vou deixar para depois. Vamos lá, eu vou deixar gravado aí, as pessoas que desejarem depois podem acompanhar no YouTube e ler. O que for só texto pode passar, porque a gente passou muito tempo e tem algumas perguntas que as pessoas querem fazer. Então, essa é a apresentação, eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que eu tenha atingido o objetivo de vocês, de cada um de vocês, para compreender um pouco do que é essa lei da polaridade e o que ela representa na nossa vida, no nosso equilíbrio, no nosso caminho. Hoje eu digo para vocês que é totalmente impossível nós vivermos em harmonia, ou criarmos harmonia, ou traçarmos um objetivo na vida que ele seja positivo para a vida e para o universo, sem que nós tenhamos realmente a intuição de sabermos utilizar essa lei da harmonia, essa lei da polaridade. Quero agradecer a todos, muito obrigado pela presença e eu estou aberto às perguntas. O certo e o errado. Segundo as leis herméticas, não existe certo e não existe errado. Lembra que eu falei lá atrás que o conhecimento de que tudo é bom me libertou do mal. Eu demorei muito a entender isso. Mas o que é o certo e o que é o errado? Ele é a mesma força.
ele só muda de grau. Se você faz alguma coisa na sua vida, você implementa qualquer coisa na sua vida, e depois você descobre que aquilo é errado, o que você faz? Você olha para aquele erro e olha para a polaridade dele, que é o acerto daquele mesmo erro. Como eu vou consertar isso? Eu vou mudar isso dessa polaridade. Eu vou mudar a polaridade daquilo que eu empreendi. Por quê? Porque como não existe o certo, não existe o errado. Existe a vibração em cima desse, e eu posso mudar aquilo que foi implementado. Assim como foram mudadas todas as coisas que eram certas lá atrás, mais fáceis, né? Como o Forri trouxe ali tanta coisa bacana para nós, e a gente acabou normatizando, e hoje nós temos muita dificuldade de compreender. A gente tem que lutar muito mais do que antes. Tá? Então, assim, o que é o certo para você? Pode ser o errado para ele. Pode ser, eu posso concordar com você. Mas vamos sentar e vamos ver qual é aonde está o grau de cada um, qual é a temperatura de cada um. E aonde é que está o caminho do meio. E a gente vai se acertar. Mesma coisa é o quente e o frio. É só a temperatura. O grau de cada um é que muda, não é isso? Então, é nessa parte que a gente pensa. Ok? Pois não. Eu tenho duas perguntas. A primeira é que você pode fazer. Você iniciou uma correspondência entre o Oriente e o Ocidente, e o que seria o metal naquele pentagrama, correspondendo com o quaternário ocidental, você associaria o metal a que elemento? A segunda, se existe diferença entre polaridade e dualidade. E a terceira, se você poderia falar um pouco mais sobre as 7 leis elementos. Tá. Entre as 5 leis, entre as 5 e as 4 lá do início da civilização, é isso? Da Atlântida, entre a Atlântida e a nossa civilização atual. É isso a primeira pergunta? O oriental, que é o pentagrama de movimento, e tem um lá que é o metal. Ah, tá, ok. Eu consigo fazer associação, mas o metal ele fica sobrando quando corresponde com o quaternário ocidental. Ok, o metal ele é a base de sustentação do corpo físico como estrutura óssea, por exemplo. Antigamente não era isso. E ele representa também, é representado pelo pulmão. O pulmão que dá essa sustentação de trazer a força do Ti ou a força do prana para dar sustentação a todo esse complexo que está estruturado aqui como ser humano. E ele está ligado exatamente dentro dessa, como é que eu te diria, dentro desses 5 elementos, né, que a gente fala na medicina chinesa, dentro do órgão do pulmão e do intestino grosso. Através da ligação entre o pulmão e o intestino grosso, é que você faz essa conexão de dar a força depois para o fígado, de trazer essa força para os rins, depois para o fígado, depois para o coração, depois para o baço, depois para o metal novamente. Lá no Feng Shui nós estudávamos, por exemplo, no princípio da correspondência, que o metal se funde para se fazer os instrumentos. E como na estrela que tem lá a interligação da estrela, né, do pentagrama, o metal exatamente ele controla a madeira, porque a madeira só pode ser retirada através de erva daninha. Aí vem toda uma história filosófica, bonita, oriental, dessa ligação do metal
é exatamente com essa sustentação nossa, do ser humano. Tem muitas das coisas que são feitas na medicina hoje, por exemplo, prata coloidal, ouro coloidal, muitas e muitas desses sentidos, nossos utensílios, de um modo geral, todos são feitos no metal. Antigamente era tudo feito em barro. Ainda se utiliza o barro, mas hoje é mais... Hoje não, no Ocidente, né, entre essa transição do Ocidente para o Oriente, a gente notificou mais o metal do que o próprio barro em si. Por ser mais, digamos assim, mais prático, né? Mas não sei se consegui responder para você. Na verdade, a pergunta seria a correspondência, porque na minha reflexões, a correspondência seria ao éter dos gregos ou ao prana dos indianos. E eu queria ver o que você falaria, é isso mesmo. O éter... Éter, os gregos chamavam quinto elemento. Sim, o quinto elemento, o éter, Ou o prana dos indianos. E se o metal poderia ser... Essa ligação, porque na anterior, nós só existíamos os quatro, tá certo? Os quatro, fogo, terra, água e ar. Com a introdução desse quinto elemento, veio exatamente a evolução do ser humano, e ele realmente tem essa correspondência que você acabou de falar, que seria o éter, ou seja, a conquista do novo ciclo. A conquista do novo ciclo, entendeu? Então, que é o que nós estamos vivenciando hoje. Nós estamos aprimorando ainda esse quinto princípio, que foi introduzido lá na época do início dessa civilização nossa aqui, chamada ariana. A segunda pergunta é se, para você, existe uma diferença entre polaridade e dualidade. Não, elas são a mesma coisa. Polaridade. A polaridade, ela é uma consequência, tá certo? A dualidade, ela é uma manifestação. Lembra da árvore, tudo que está embaixo é o que está em cima? Seria mais ou menos o que está embaixo é o mesmo que está em cima. Tudo é dual. Essa pergunta que ela acabou de me fazer, tudo tem dois polos, dualidade. Ela tem uma correspondência de A até B. E você transita entre ela, mudando as suas frequências de acordo com a necessidade. A polaridade, ela é uma consequência natural da própria existência. É um pouco diferente. Nada existe sem que haja a polaridade. E são princípios assim, ela não existe uma diferença, ela existe um complemento entre elas. Não sei se ficou claro para você isso. Sim, entendi. É que eu refletia como polaridade são dois polos de uma única coisa, que é uma unidade. E a dualidade como algo externo que faz um antagonismo que complementa o processo, os antagônicos que são complementares, né? E dentro da tua exposição, eu observei que você algumas vezes usava polaridade, às vezes dualidade, e eu queria entender como você estava apresentando, né? Entendi. Mas assim, a dualidade é exatamente para a gente corresponder àquilo que já é real. Ou seja, tudo que existe, existe em dois polos. Ou seja, quando você compreende a dualidade, por exemplo, os dois olhos, eles existem, estão aí. Né? O corpo físico, ele existe, ele está aí, mas ele é uma consequência do outro polo que a gente não vê. Né? Da alma ou do espírito, como queira falar. O nosso sol oculto, ele é o que traz esse sol que nos ilumina. Entendeu? Então, assim, isso é a dualidade. A polaridade, ele é um movimento que vai trazer uma terceira, digamos assim, a ponta do triângulo.
Ou seja, eu tenho movimento de um lado, movimento do outro, e quando eu junto no equilíbrio, eu formo a terceira coisa. Aí, por exemplo, a junção de um homem e da mulher que vai trazer um filho. Os dois universos, quando se juntam, que formam uma vesica Piscis, né, que formam aquela ovalada, né, a gente chama de vesica Piscis, né? Então, ali já é o equilíbrio de uma dualidade que forma a terceira coisa. O outro é a coisa em si, a dualidade. Ou seja, ela está ali perene. Raízes e a árvore. Ou seja, ela existe porque já está ali. O outro é um movimento. E a terceira, se não for incômodo, eu tinha falado sobre um aprofundamento das 7 leis herméticas, que eu considero fundamental o entendimento disso para a vida, né? Tá. Eduardo, você pode voltar um pouquinho? Deixa eu ver se eu acho essa... Para cá. Aí. Aí. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui mais próximo para ver. Princípio do mentalismo. O que é? Tudo existe na mente do todo. Aquele universo que não existia nada, ele foi delimitado. E ali ele começou a criar. Eu vim para Alto Paraíso, saí de Brasília hoje, começamos a nos organizar para vir. Antes de vir para cá, nós fizemos a utilização da lei do mentalismo. Criamos as condições, dirigimos e chegamos até aqui. A criação desse material, todo que está aqui, nós usamos a mesma força que o Criador fez lá atrás para delimitar aquele universo e fazer isso aqui se tornar realidade. Ou seja, o mentalismo está exatamente na criação do tudo e do todo. Tá claro? Essa é a primeira. Sim. Pode ser chamado de uma ideação também. A ideação, sim, claro. É a ideia se transformando na realidade. Porque quando nós falamos na ideia lá atrás, ele era só o nada. Era a ideia, está lá. Até que ele chegou lá e disse, não, eu vou utilizar isso daí e vou delimitar ele aqui. Aí ele implementou uma ação ali. Aí ele achou legal e disse, puxa, tudo bem, mas ele continuou sem muito movimento, porque está tudo parado. Ele foi lá e fecundou. Aí tem o que a gente conhece como Big Bang, que criou todo esse universo conhecido. Entendeu? O segundo movimento. Princípio da correspondência. O que está em cima é o mesmo que está embaixo. O que está embaixo é o mesmo que está em cima. É exatamente falando sobre aquela ideia que a gente falou aqui um pouco da princípio da... Tá, mas o princípio da correspondência é exatamente isso. Por exemplo, na nossa escola, nós estudamos que quando viemos para a Terra, nós trazemos junto conosco mais 7 pessoas. Porque se um de nós não dá certo, os outros continuam com aquela programação do Eterno. Então, todas as coisas, o princípio da correspondência, por exemplo, para que eu consiga enxergar a luz, eu primeiro tenho que conhecer a escuridão. Eu só sei o que é raiva se eu conhecer o que é a passividade. Eu só consigo saber se você é alto se eu tiver alguma coisa para medir entre você e uma pessoa mais baixa do que você. Eu só consigo saber se você é ligeiro se você passar na minha frente e eu ver que a sua velocidade do outro que ainda está tentando sair.
Aonde existe luz, existe escuridão. Essas leis da polaridade, você vê que elas estão sempre entrelaçadas entre si, falando de formas diferentes, mas realmente tem o seu movimento um pouco diferenciado em cada um deles. O princípio da vibração. Ficou claro esse? O segundo? O segundo? Não, o segundo. Correspondência, né? Isso. Vamos passar aqui para o terceiro. Princípio da vibração. O princípio da vibração, tudo começa com o som. Quando o Criador chegou lá e delimitou, ele foi lá e imprimiu fecundou. Cada vez que há uma fecundação, o que acontece? Uma grande explosão. Isso em escala universal é uma explosão inimaginável para nós. Mas essa explosão é que criou o som. E esse som é que cria a vibração de acordo com a velocidade e com a distância que você está, aquela vibração está maior ou menor, e ali ela vai se formando a matéria de acordo com os 5 sólidos platônicos. É o som do verbo. Eu falo, eu toco para você. Aquela vibração vai te trazer tristeza ou vai te trazer muita alegria, daquela música, daquela sonoridade, daquilo que eu falo para você. Eu te dou força e você vai, eu te humilho e você desce. Esse é o princípio da vibração. O princípio da polaridade foi o que a gente falou. O princípio do ritmo. Tudo na vida tem um ritmo. Eu gosto muito ainda das músicas indianas e asiáticas, porque ela tem um ritmo baseado em 432 Hz. E aquele ritmo que eles impõem no toque, seja dos tambores, né? Os japoneses são bons naqueles tambores, aquelas coisas bonitas. Como é que sabe o nome daqueles tambores? Taiko. Né? Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, que é o Kitaro. Em determinado tempo do ano, ele se retira para passar uma noite inteira tocando o tambor para que ele possa elevar a sua alma, a sua vibração junto ao seu próprio universo. Por exemplo, os xamãs nos ensinam até hoje que quando eles fazem essa batida, eles estão exatamente sintonizando a batida do nosso coração com o coração da Mãe Terra. A vibração da Terra. Eles estão trazendo exatamente o que? A unidade, a polaridade no seu centro. Então, isso é a vibração, o princípio do ritmo. Da causa e efeito, eu falei um pouco, quer que eu repita? Aquela do trigo, tudo que você faz e siga. E o princípio... Pode ler para mim, Eduardo, esse último aqui? É gênero. Do gênero. Ah, tá. Princípio do gênero, exatamente, eu falei para vocês naquela hora que todos nós masculinos temos em nós o feminino interno. Todos nós femininos temos em nós o masculino interno. Esse é o princípio do gênero. Que princípio é esse? Princípio humano. Quando nós temos isso bem claro dentro de nós, nós passamos a ter um respeito tão grande pela nossa contraparte que não temos condições sequer de avaliar o tamanho. Porque nós não estamos fazendo isso pelo outro. Nós estamos fazendo isso para nós mesmos. Nós estamos reconhecendo em nós aquilo que somos, através do outro que está conosco.
E quando nós desrespeitamos isso, nós estamos dando uma boa chicoteada nos nossos pés. É claro? Então o princípio do gênero é isso. Como tudo tem a polaridade masculina e feminina, eles sempre estão unidos, para que um terceiro se faça, ou surja. É a ponta do triângulo, sempre. Empurra da direita, empurra da esquerda e forma-se a pirâmide. Esse é o princípio do gênero. E aqui tem o símbolozinho masculino e feminino. Eu gosto muito desse símbolo exatamente porque a gente passa a reconhecer em nós a nossa própria polaridade, que é o outro ser feminino. Tá ok. Agora você fez a dissertação aí, e eu peguei o quarto princípio ali, onde é a polaridade, né? E dobrei ao meio e uni os 3 superiores com os 3 inferiores, e há uma correspondência, aplicando o segundo princípio da correspondência. Se você unir o 7º com o primeiro, é a mesma coisa. Para que exista o primeiro, existe a polaridade. Faça essa união e veja. O segundo, né, a correspondência com o ritmo, com a causa e efeito. E o terceiro, do ritmo, com... E você vai ter uma unidade... Você vai juntando exatamente todos eles no meio. Eu passei um slide que é muito bonito, lá na frente, que é do chakras. Os chakras, o que é? Nós temos o coronário. Depois, assim, eu não explicitei dessa forma, mas só para pegar o gancho que você deu, que é maravilhoso, nós temos o coronário, nós temos o frontal, nós temos o laríngeo, aí a gente passa para o esplênico, passa para o... Além do esplênico, qual é o outro? Me ajuda aí, mãe. Umbilical. Umbilical. E depois nós passamos para o último, que é o... Base. O de base. Então, exatamente, esse daqui recebe as forças da terra, que está junto com o de cima, que recebe as forças do céu. O segundo está junto com esse. O terceiro está junto com o outro. Exatamente o que você acabou de falar. Maravilhoso. Muito obrigado, que eu não tinha feito a reflexão dessa parte. Então tá bom, gente. Passar a palavra para a Márcia, fazer o nosso encerramento. Primeiramente, quero agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram aqui, que disponibilizaram o seu tempo, e também dos que estão online e que também disponibilizaram o seu tempo. E aqueles que tiverem mais dúvida, podem deixar as suas dúvidas aí, que aí, à medida do possível, eu vou, junto com a Márcia, buscar responder cada um de vocês. Um grande abraço e boa noite. Então, nós agradecemos ao nosso palestrante pela excelente explanação. Agradecemos também pelas perguntas que muito aclararam, né? Trouxeram maiores reflexões, e agradecemos a presença de todos do auditório, os que estão online, e também ficamos à disposição, né, para maiores esclarecimentos sobre a eubiose, aqui em Alto Paraíso, através do telefone. Depois podemos passar por escrito, 629-8169-8621, e também maiores informações sobre a eubiose através do site, né, www.eubiose.org.br. Boa noite, ótimo final de semana a todos. Obrigado.